E aí, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu tô sentindo aí, né? Tipo, eu tava sentado aqui, fazendo meu aterramento. É... Bom, eu não trouxe o meu microfone, né? Melhor eu falar na frente do telefone. Gostaria de mostrar pra vocês aí, mas... Bom, acho que eu posso, né? Aí, eu moro aqui perto. Não é naqueles prédios ali não, mas é aqui perto. E... Enfim, eu tava fazendo o meu grounding, que é em inglês, né? Eu acho que traduzindo é aterramento. Eu gosto de fazer. Vou tentar pelo menos fazer quase todos os dias. Agora tá esquentando aqui na primavera, tem uma borboletinha ali. Alguém passeando com o cachorro lá. Eu moro em Taiwan, Taipei. Eu tenho buscado compreender. Eu sempre gostei, né, de compreender a vida, o porquê das coisas. Desde pequeno, eu sempre achei. Agora nem tanto, né? Eu já tô acostumado com isso, mas eu sempre achei o planeta meio estranho, sabe? Meio falta de equilíbrio, de balanço, com tantas pessoas sofrendo. Então isso sempre me incomodou, sabe? Eu não entendia direito, né? Quando era moleque. Parte da minha infância, eu sou de 75, então eu lembro muito bem ali, 80, 90, sabe? Mas enfim, agora eu compreendo, pelo menos, um bom bocado disso tudo, né? Eu sei que nosso planeta ele tá também em desenvolvimento e os espíritos que vêm para cá, né, também estão em desenvolvimento. Então, quando a gente está aprendendo, a gente erra muito. Então, é por isso que tem a dor, né? E conforme a gente vai aprendendo, como você vê lá fora, a medicina vai melhorando, a tecnologia vai melhorando, nossa espiritualidade vai melhorando, porque tem que ter, né, o cérebro, o coração, né, como a ciência e o espírito tem que trabalhar em união, um complementando o outro. Nós vamos melhorando, né? Vou levantar aqui porque tá incomodando a minha coluna. Vou ficar sentado aqui assim. Bom, eu quero assim, o que eu quero compartilhar com vocês é tipo, como tá a sua vida? Como é que você tá se sentindo dentro de você, né? Você se autoconhece, você se compreende. O que eu quero dizer é, se você não tá se sentindo aí bem dentro de você, logicamente que você tem que entender o porquê e parar de reagir, né? Sabe? Alguma coisa te incomoda, você vai lá e reage com essas sensações que tá aí dentro de você, em vez de reagir, né? Em vez de reagir, você tem que agir controladamente, sabiamente. Não. Igual, tipo assim, às vezes você tá irritado e alguém te incomoda, você fica bravo, vamos supor, no trânsito, ou qualquer área da sua vida. E você reage, né? Por causa dessa energia que está dentro de você, você às vezes estoura e faz a situação piorar, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso e umas horas depois, um dia depois, você fala, não devia ter reagido dessa maneira, não deveria ter feito isso, né? E isso é normal, todo mundo faz isso, né? Mas nós precisamos diminuir a reação e agirmos melhor. E como a gente faz isso? Em primeiro lugar, quando alguma coisa te incomoda, você te incomoda no ponto assim que você vai estourar ou reagir. Não faz isso. Você segura a sua reação, respira umas 2, 3, 4 vezes. Que só esses 10, 15 segundos que você segura, a sua reação vai ser diferente. Você não estará reagindo, você estará agindo melhor. Isso vai ajudar a sua vida, tá? Outra coisa
é se autoconhecer, né? Entender o porquê que você sente de certas formas. Aí como é que você faz isso? Você se interioriza, você fecha os seus olhos, tipo, meditação ajuda muito. Você a luz tá melhor assim, né? Você olha as coisas ao redor da sua vida e vê as coisas que você não curte, que você não gosta, que não tá bom. E aí você presta atenção na maneira que elas te fazem sentir. E por que que elas te fazem sentir assim? Faz a pergunta para você mesmo, por quê? E vai respondendo elas. E assim que você vai se conhecendo, entendeu? Por exemplo, vamos falar assim, do trabalho, né? Dizer assim, eu tô no trabalho aí, mas eu não gosto dessa pessoa, não gosto do meu chefe, o salário não tá legal e não tá legal. O ambiente do trabalho não tá legal, o que eu faço eu não gosto, tá? Aí você vai se perguntando o porquê que essa pessoa te incomoda tanto. Aí vai vir as respostas na sua cabeça. Aí você pergunta, mas por que que essa situação me incomoda tanto? Aí você vai perguntando até você não conseguir achar mais resposta, entendeu? Aí, para cada coisa, cada situação, por que que eu não gosto desse trabalho? E aí vai vir a resposta, por causa de fulano tal, por causa de ciclano, por causa do que eu tô fazendo no curto, porque eu gosto mais de estar lá fora, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, tá? E vai se, e não se preocupa em buscar uma solução. Primeiro de tudo, você tem que entender o porquê que isso te incomoda, né? Mas olha de uma perspectiva de uma outra pessoa, como tira você daí, sem julgamento nada, e começa a olhar assim, com a visão, como se fosse um amigo ou um companheiro, também vai te ajudar muito, né? Mas faz os dois. Aí perceba bem como você está se sentindo e aceite isso. Não fala assim, eu quero melhorar, mas eu tô sentindo assim, papapá, e isso não é bom, né? Não tem problema, aceita. Você tem que se conhecer primeiro, né? E você tem que ver que todo mundo é perfeito na imperfeição nossa, né? Nós realmente somos perfeitos, mas isso é como se fosse uma semente, né? A semente tem tudo ali perfeito, né? Mas conforme ela vai brotando, vai crescendo, dependendo das circunstâncias, né? Se o sol tem uma área bloqueando o sol, ela vai começar a virar para lá e ela vai buscar a luz, né? A raiz, ela vai buscar ir para o lugar que tem mais água. É a mesma coisa com o ser humano, né? Só que a gente faz assim um pouquinho meio que do contrário, né? Do que o que eu acabei de falar para você da planta ou da árvore, né? A gente começa a ver o problema, e a gente foca tanto no problema que a gente continua indo no problema e vivendo no problema, e aquilo ali incomoda a gente, dependendo da situação, o dia inteiro, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, né? E a gente fica batendo cabeça nesse problema. Agora a árvore, o que ela faz? Ela viu aquilo ali, o sol tá pra lá, o lado bom tá pra lá, vai pra lá, sem pensar muito. Então ela aceita a realidade dela, né, a planta, a árvore, e busca a realidade que ela quer. Agora, você fala, Eugênio, mas a minha situação assim, 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 assado, fica difícil. Não compreendo. Mas, no primeiro lugar, aquilo que eu disse pra você, você tem que se entender o porquê que você não quer, você tem que ser específico e aceitar. Porque essa é a sua situação, tá? Tipo, você ficar bravo, se estressar, odiar, qualquer sentimento que não vai te ajudar nessa situação, entendeu? Não, como eu disse, não vai te ajudar, entendeu? Então você tem que manter a calma. Em qualquer situação, estar bem, em paz e aceitação, entendeu? A partir do momento que você aceitou a sua situação, não quero dizer que você vai aceitar e pronto, vai viver assim. Não é isso que eu quero dizer. Você tá sempre assim, né? Segurando, rígido, se protegendo, se defendendo, reclamando, apontando os dedos. Quando eu falo aceitar, é você olhar ao redor, minha situação é assim, você relaxa. Aí você se abre, né? E procura aceitar esse chefe que você não gosta, esse salário que você não gosta, essa pessoa que você não gosta, esse ambiente que você não gosta, se abrir para elas, entendeu? Pensa assim,
Vamos ver o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Em vez de você esperar essa pessoa mudar para você se sentir melhor. Em vez do salário melhorar para você se sentir melhor. Em vez de qualquer situação que você está aí, melhorar para você se sentir melhor, né? Você tem a escolha de você se sentir melhor mesmo você está num ambiente que você não quer. E você pode trazer luz, paz, você pode trazer amor. O que você pode trazer para esse ambiente para fazer ele melhor? Por exemplo, você entra na casa de um amigo seu que, vamos supor que ele está doente, ou de um familiar, e tá uma bagunça lá. O que você, em vez de você falar, pô, mas tá uma bagunça aqui, o que você pode fazer para melhorar? Você vai lá e começa, vou limpar a cozinha, vou limpar o chão, vou varrer aqui, vou jogar o lixo fora, entendeu? E você vai estar ajudando essa pessoa tremendamente e você vai se sentir melhor ajudando. Então, a gente tem muita assim mania de vitimizarmos, né? E não é assim, gente. A gente sempre quer tirar, mas a gente nunca dá. Eu tô falando assim, não tô falando que você faz isso, mas eu às vezes faço isso. É uma coisa natural, que a gente está vivendo na lei da sobrevivência. Então a gente quer o nosso e pronto, entendeu? E a gente tem que realmente, a partir do momento que a gente começar a pensar no outro, né? Não só no nosso problema, mas no problema do outro. Por exemplo, essa pessoa tá agindo assim comigo, mas por que será que ela tá agindo assim? O que eu fiz? Né? O que eu posso melhorar com isso? Em vez de, pô, esse cara é chato, só fica pegando no meu pé, que não sei o que lá. Se coloque no lugar dessa pessoa. E mesmo se colocar no lugar dessa pessoa e você não achar nenhum motivo, aceite, perdoe e bola pra frente. Perdoar, porque quando você perdoa, você não tá fazendo bem pra ninguém, você tá fazendo bem pra você mesmo. Porque quem que tá sentindo rancor? Quem que tá sentindo ódio? Você. E esse rancor, esse ódio é como se fosse um veneno. Você tá com o veneno tomando ali. Quem que tá tomando veneno? Você. Não é a pessoa. Então perdoa, libera. Não reaja, mas haja de forma de como eu posso melhorar a situação. Não reagir na mesma medida. Tipo, o cara tá batendo nessa face aqui, ó, tá doendo. Aí você mostra o outro lado da dor. Mostra assim a compreensão. Mostre que o amor, eu sei que é difícil, tá? Nossa, se você conseguir fazer isso, mas no mínimo não reaja, tá? Perdoe, sempre perdoe, né? E sempre busque melhorar, tá? E tipo assim, isso que eu faço, eu tô aqui fazendo aterramento na natureza, escutando os passarinhos. Eu já tenho que trabalhar a hora do almoço, mas eu busco fazer isso todo dia. Gente, é engraçado, né? A gente quer se sentir bem, só que a gente não busca o bem. Igual eu disse do sol, né? Tem um problema aqui, tá bloqueando o sol, a árvore ela começa a mudar pro lado do sol para receber o sol, né? Então a gente tem um problema, a gente começa a focar no problema e bater cabeça, mas a gente não busca coisas que vai fazer a gente se sentir melhor. Por exemplo, meditação, fazer aterramento, fazer as coisas que a gente curte quando a gente pode, nos autoconhecer. Sempre quando vinha esse pensamento negativo, esse pensamento de vitimização, de reclamar, a gente presta atenção nele como se fosse tá ali, né, passando numa televisão assim, e aceita e fala, eu vou parar de reclamar tanto, né, e vou ver o que eu posso fazer para melhorar a situação. Porque às vezes isso é tão automático que a gente está vivendo nessa reclamação, a gente nem percebe. E isso nos conecta com mais reclamação, com mais energia, a gente não se sente bem. Então você tem que ter, como a gente tem um alimento para o nosso corpo, o exercício para fortalecer a gente precisa dormir, descansar, desestressar, tomar banho, cuidar da gente, tomar vitaminas, suplementos, tudo. A mesma coisa para o nosso cérebro, nosso mental e para o nosso coração. A gente tem que buscar isso. E quando você está se sentindo bem, lá fora não vai te incomodar tanto. Concorda comigo? Então procure, em primeiro lugar, você escolhe se sentir bem, então vai se sentir bem, independentemente das coisas lá fora. Porque se você deixar o lá fora, o que a maioria das pessoas fazem, né? As circunstâncias, as pessoas ditarem a maneira que você se sente aqui dentro, a sua vida não vai mudar. Olha ao redor de você, as coisas que estão lá, acredite ou não, você que trouxe elas. Você tem a escolha, você pode escolher, não vou no trabalho hoje, vou procurar outro trabalho. Mas eu preciso
do dinheiro, né? Pagar as contas. Então para de reclamar tanto e começa a olhar para o lado positivo, né? Esse trabalho está te dando ganha-pão agora. A partir do momento que você aceitar e você agradecer e tirar o foco do mal, de reclamar e colocar o foco nas coisas boas que estão lá e agradecer, você vai se sentir melhor e aos pouquinhos a sua vida vai começar a melhorar. Em todo o aspecto da sua vida, em todas as circunstâncias, se você fazer isso, a sua vida vai melhorar e você vai, melhor ainda, você vai conseguir se sentir melhor no dia a dia. Eu faço isso, por isso que eu compartilho isso. E isso me ajuda, por isso que eu compartilho isso. E eu quero realmente ajudar a vocês, a quem está assistindo esse vídeo, sentir melhor, tá? É simples mesmo. Comece a fazer as coisas para você se sentir melhor, independentemente das situações lá fora. A gente tem mania de culpar a tudo e a todos, mas e vitimizar, a gente não culpa a gente mesmo, não é verdade? A gente nunca culpa a gente mesmo. Seja sincero com você, ninguém é perfeito, todo mundo erra ao seu redor, né? Então por que você também não vai errar? E não se esqueça que a maneira que você vê a vida é de acordo com todo o programa que está dentro de você, desde a sua infância. Tudo que você acredita ser verdade, não quer dizer que é verdade da outra pessoa, tá? Tá, tem coisas que a gente pode usar o bom senso, né? Mas não é todo mundo que vai fazer isso. A maioria das pessoas está no modo de sobrevivência. Está correndo atrás de pagar as contas, de ter o ganha-pão, de ter conforto, de buscar as coisas que a gente quer, entendeu? Só que muito poucas pessoas estão procurando a entender os dois lados da moeda e a modificar as coisas e adaptar-se ao mundo lá fora, às pessoas, à realidade. Eu não estou dizendo para você ser em inglês eles falam people pleasing. Não sei como é que fala isso. É como se fosse assim, você se preocupar muito pelo que as pessoas pensam de você, em vez de você fazer o que você realmente iria fazer, que você realmente iria ser você mesmo, você se modifica para não incomodar os outros, para fazer os outros felizes, né? Para você, igual as pessoas que fazem vídeos, não estou dizendo todo mundo, né? Às vezes eles modificam um pouco o vídeo para as pessoas gostarem, né? E deixam de ser quem elas são. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo para você fazer isso, não. Você se autoconhece e seja você mesmo. E quando você é você mesmo, você vai se sentir bem melhor, você ser autêntico, entendeu? Trazer aquela criança, né? Lembrança de quando você era criança, de imaginar e ser feliz e não se preocupar, sabe? Às vezes você briga com alguém, mas passa 5 minutos e já está brincando com a pessoa de novo. A gente tem que voltar a ser isso, sabe? Não tem aquela maldade no coração. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, a nossa vida vai melhorar. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar, né? Em relação às experiências, gente, a gente realmente vê a vida de acordo com o que está aqui dentro da gente, né? E cada um tem uma experiência diferente. Igual eu sempre falo, eu moro em Taiwan, morei no Japão. Eu moro em Taiwan por 20 anos, morei no Japão por 12, morei no Brasil por 19 anos. Eu nasci e cresci lá, né, minha infância. Por isso que meu português tá meio estranho, mas eu posso dizer com vocês, para vocês, 100% de certeza, que a minha realidade, a sua realidade e a realidade das outras pessoas lá fora, ela é de acordo com a realidade que você acredita ser, com a realidade que você representa aqui dentro de você. Se você é a pessoa que sempre está reclamando e está na falta, essa é a realidade que você vive. Se você é uma pessoa que sabe que tudo vai dar certo, apesar dos pesares, tudo vai dar certo apesar dos pesares. Se você é uma pessoa que acredita que a vida é difícil, essa é a vida que você vai experienciar. Sabe, não... É isso. A vida lá fora é o reflexo do seu eu interior. Todas as suas crenças, tudo que você é a maneira que você está caminhando. Por exemplo, vamos supor que você está andando em um caminho aqui, né? Você está andando aqui nessa rua, né? Tá vendo? As pessoas andando, o carro andando. A pessoa está olhando para o caminho e ele está indo por esse caminho, né? Na verdade?
Então, é porque você está olhando, você está focado nesse caminho. E a mesma coisa na sua vida. Se você está focado na falta, é esse caminho que você está andando. Se você está focado no amor, é esse caminho que você está andando. Se você está focado na pobreza, na falta de tempo, você está focado nos problemas que está lá fora, é esse caminho que você está andando. Entendeu o que eu quero dizer? Bom, gente, eu tenho que voltar para casa, preparar para trabalhar e saiba que tudo é a sua escolha. Você é o motorista do carro da sua vida. Basta escolher e não viver automaticamente no subconsciente que está todo mundo fazendo, ou a maioria das pessoas. É isso aí, gente. Com isso dito, um beijo no coração e se cuidem.